É assim que você vai atrair boas energias para sua casa, ou seja, um bom Qi. Gente, resolvi gravar esse vídeo para falar para vocês, cômodo por cômodo, como você pode fazer, ou seja, como você pode adaptar, ou como você pode construir esse seu novo ambiente, essa sua nova residência, ou esse seu novo ambiente de negócio para que ele atraia a melhor potencialidade de Qi. Qi é a energia vital que nós estudamos no Feng Shui. Ela circula dentro do seu corpo, circula dentro dos ambientes e circula também no mundo, ou seja, em volta das nossas casas, onde nossas casas estão inseridas, no seu bairro, cidade, etc. A sua casa tem a representação de todas as áreas da sua vida. Nós conseguimos encontrar lá a sua área de relacionamento, prosperidade, trabalho, crianças, amigos e muito mais. Então, quando nós olhamos para essa área e vemos como essa energia vital está circulando dentro dela, essa é a perfeita simbologia de como essa área está na sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre todas as simbologias da sua casa e eu vou começar pela porta de entrada. Gente, a porta de entrada também é conhecida como boca do Qi. É por lá que todo o Qi vai entrar na sua casa. Ele também entra, gente, pelas outras portas e janelas, mas a porta principal é a principal entrada de Qi. Então é por ela que vão entrar todas as suas oportunidades, gente. Um Qi fluindo harmonicamente é significado de possibilidades. Então é por lá que entra as possibilidades de trabalho, de saúde, de sucesso, relacionamento e dinheiro também. A vibração energética de uma porta principal e de uma porta de serviços é muito diferente uma da outra, tá? A principal é a que foi construída para ser a principal. Se você utiliza a secundária, a da garagem, a da cozinha, não tem problema, simplesmente faça o exercício de abrir a porta principal com bastante frequência. Então, ter uma porta ampla, bonita, com uma manutenção sempre em dia é de extrema importância, ok? Então, muito cuidado com a sua porta de entrada, cuide muito bem dela e você verá as possibilidades chegando até você. O segundo ponto é logo quando você entra. Qual que é a primeira visão que você tem da casa? Isso também fala muito sobre a simbologia da casa. Se você entra e já de cara você dá de cara com o quarto, você terá vontade de dormir. Se você entra na casa e dá de cara com a cozinha, vontade de se alimentar. E muitas vezes, se você tem um banheiro na frente, você logo vai se deparar com drenos. Isso tudo vai influenciar na sua vida. Pense como é você sempre entrar na sua casa e ter uma energia de dreno. Você vai se sentir sugado, você vai ficar preocupado com as questões da casa e muito mais. Então, essa primeira visão da sua casa também é uma dica para você observar como a energia vital está circulando na sua casa e na sua vida. O próximo ambiente é a sala de estar ou a living room, né? Esse ambiente hoje muitas vezes ele é integrado, mas você sabia que ele fala muito sobre como os familiares se interagem e um mau posicionamento pode fazer com que a família se desuna também. Aqui, a principal questão é que esse ambiente seja acolhedor. Ter espécies vegetais, tapetes e adornos falam muito sobre a sua expressão de vida e podem sim unir uma família completamente. Eu dou sempre a dica da posição de comando. Observe se as mobílias estão posicionadas de maneira que vocês, os moradores, quem mais utilizam esse espaço, tenham o comando da vida. Ela fala muito sobre o seu social e o seu social vai falar sobre a sua expressão. Então, ter o comando dessa situação é muito importante. Se você ainda não sabe o que é o comando, eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele. Ter o comando é você estar sentado na mobília e visualizar a porta de entrada. Então, eu estou sentado aqui no sofá e visualizo a porta de entrada de frente, não de lado. De lado é um comando lateral. Quando eu tenho essa posição de comando, eu estou dizendo para o universo que eu escolho ver todas as situações da minha vida passando de frente, tá bem? Então isso simboliza no meu social e também na área onde essa minha sala de estar está locada. Lembrando que ela pode estar em qualquer lugar, né? Então, se você sabe onde essa sala de estar está, muito melhor. Vai ficar mais fácil você reconhecer isso na sua vida. Caso não, não tem problema. Simplesmente mantenha ela de maneira muito confortável. E aqui vem uma dica. Caso tenha um conflito familiar, experimente movimentar essa mobília da sala de estar e você verá os resultados.
Agora eu vou falar da cozinha. Gente, se você conhece um pouquinho de Feng Shui, você sabe que a cozinha é o principal ambiente da casa. Ela tem o poder de unir todo mundo em conversas, né? Na nossa cultura ocidental. Mas lá no Oriente, ela tem a simbologia de prosperidade. A palavra comida é muito parecida no fonético, né? A China é uma cultura muito fonética. Então a palavra comida, ela é muito parecida com a palavra prosperidade. Mas a simbologia vem também da alimentação do seu corpo. É só quando você tem comida que você consegue alimentar o seu corpo, então você consegue sair de casa e fazer dinheiro, fazer relações e fazer tudo, né, que você precisa na sua vida. Quando você tem esse seu chi, esse seu corpo alimentado, você então consegue interferir na vida das outras pessoas. Olha que interessante. E isso tudo acontece no seu fogão. A gente costuma pensar de uma maneira muito micro, né? Ai, por que o fogão é tão simbólico? Porque é ele quem produz a comida, gente. Pensa como eu estou te falando numa visão mais macro. Eu faço uma comida no meu fogão que vai me alimentar e vai alimentar a minha família. Eu e minha família vamos interagir com outras pessoas. E esse chi que foi feito ali no meu fogão vai se espalhando para as pessoas que eu tenho relações e delas para as outras. Então, gente, imagina o quanto o poder dessa comida tem de trabalhar esse chi aí por todo o universo. E isso é o símbolo de prosperidade. Então, ter um fogão muito bem cuidado é de extrema importância. Ele não precisa ser novo, mas ele deve ter tudo funcionando. E o chi da prosperidade, ou seja, o chi da comida deve fluir ali. Então, se você não usa esse fogão, acenda pelo menos as bocas. Mantenha esse chi fluindo. Outra coisa muito importante que eu já falei ali no ambiente anterior é a posição de comando, gente. Ter o comando, ou seja, enquanto você utiliza esse fogão, não importa se é você ou se você tem um ajudante em casa, é muito importante que você visualize a porta de entrada de frente. Isso simboliza que você tem as rédeas da sua vida na mão para o universo, ou seja, você está dizendo que você escolhe ver todas as suas situações de vida de frente e não que você não escolhe viver assim, ou seja, sem consciência alguma. Você escolhe sim ver todas as situações à sua frente. Mas quais situações? Todas, gente. As boas, as ruins, as bonitas, as feias. Você escolhe simplesmente ver tudo na sua frente. E a sala de jantar, gente? Muitas vezes, alguns apartamentos não têm uma sala específica de jantar. Então, a gente pode levar como a simbologia para sua mesa. O ideal, gente, é que essa sua mesa, ela seja desgrudada das paredes. Ela também tem uma representação de união familiar e de saúde, porque ela vai contribuir com a alimentação, que é quem vai contribuir e promover o chi dentro do seu corpo, que eu já conversei com vocês. Então, não ter nada oprimindo, preste atenção se não tem vigas em cima dessa mesa. Se é uma mesa confortável, mesas de vidro, também tem simbologias de fragilidade. Se você tem cadeiras confortáveis e se essa sua sala de jantar, ela de fato une todos os familiares. Ela é uma grande simbologia de saúde, também de prosperidade. Chegamos então aos dormitórios. Gente, cada pessoa na casa, muito provável que tenha o seu dormitório, ou se ele for compartilhado, também não tem problema. A questão é você identificar qual a função desse dormitório. Nós somos seres energéticos que trocamos energia com a Terra durante o momento do sono. Portanto, é muito importante que esse ambiente privilegie essa função. Então, o que você faz dentro do quarto? Necessariamente você dorme, troca energia e também você namora, tá? Crianças podem estudar também, mas para um casal de adultos não é adequado que você trabalhe ou que faça outras atividades dentro desse quarto. Então ele deve ser revigorante, ele deve ter o equilíbrio de todos os elementos. Gente, para a China, o Qi, ele se manifesta na matéria, ou seja, nas coisas, através da teoria dos 5 elementos. Então você deve ter presente nesse seu ambiente a madeira, a terra, a água, o metal e também o fogo. Pode ser na cor, pode ser no material, pode ser na simbologia do desenho, tá? Mas é importante que isso tudo esteja manifestado aí nesse ambiente. É importante também, num quarto de casal, você ter uma cabeceira, você ter as mesas laterais também
podem ser iguais, não precisam necessariamente, mas quando é igual, reforça sim a cumplicidade do casal. A outra questão muito importante que você já sabe é a posição de comando. Então, sua cama deve estar encostada em uma parede sólida, nada de cama solta. É também legal que não tenha uma janela atrás da sua cama, ok? E que você veja então a porta de entrada de frente. Ter a sua cama na posição de portas de banheiro ou na posição de porta de entrada pode indicar um alto fluxo energético, ok? Mas eu entendo. Muitas vezes, quando você tem um ambiente menor, você não tem como ter a posição de comando, não estar de costas para uma janela, não estar no fluxo das portas do banheiro ou da porta de entrada, não é mesmo? Gente, o Feng Shui é uma escolha, ok? Então, sempre tenha a sua escolha a fazer, privilegie aquilo que é mais importante para você na sua vida. Eu diria que sempre a posição de comando, que é a sua consciência, que é o seu poder de ver tudo naquela determinada área da sua casa. Imagine se a sua cama, você aplica o Bagua e ela está, por exemplo, na área da prosperidade. Imagine se você não tem o comando dessa área. Eu, como grande estudiosa da China, eu sempre diria que eles privilegiam a posição de comando, tá? Então, se você tiver que escolher entre ter a posição de comando ou ficar no fluxo da porta de um banheiro ou no fluxo da porta de entrada, opte por ter a posição de comando. Então, faça uma cura nessa outra porta ou numa janela ou o que quer que seja que você tenha aí. Então aqui vão mais algumas dicas. A grande história do sapato. Posso colocar os sapatos embaixo da cama, Rô? Não. Tá bom? Inclusive as camas box, tenha muito cuidado com o que você coloca embaixo da sua cama, pois a sua cama é quando você se deita para fazer a troca energética com a terra. Então, se você tiver coisas ali embaixo que pode atrapalhar essa troca, isso vai comprometer sim a sua vida, isso vai comprometer sim o chi de você e de quem dorme nessa cama também. Os quadros, os temas, tudo que você utiliza no seu quarto deve ter uma simbologia de relaxamento, de conforto, de união. Se algo não te agrada, não tenha no seu quarto, pois isso tudo simboliza uma escolha energética, ok? Chegou a vez dos queridos banheiros, queridos e não muitos. Você deve estar assistindo esse vídeo só por causa dos banheiros, então vamos lá. Gente, os banheiros para a China representam sim drenos energéticos. Eles têm o poder de limpeza e eles fazem esse fluxo de retirar. Então, muitas vezes, se ele está localizado numa área da prosperidade, ele pode sim drenar a sua energia de prosperidade. Se ele está localizado na área da saúde, também pode drenar a energia da área da saúde. De todas as áreas ele pode drenar, ok? Mas como que eu faço, Rô, se o banheiro é necessário e você está falando para mim que ele drena a minha energia da minha casa? Gente, o ideal é que você posicione os banheiros entre as áreas, tá? Entre um guá, ou seja, entre uma área e outra. Por exemplo, entre a prosperidade com a família, ali é um bom lugar para você ter banheiro. Ou entre o relacionamento com o sucesso, ali também é um outro lugar para você ter banheiro. Mas lembrando, gente, o Feng Shui é uma técnica que fala sobre as suas escolhas energéticas. E é importante você fazer uma análise completa para entender se esse banheiro está de fato drenando você. Muitas vezes, se você tem o Qi do seu corpo, ou seja, se você tem a energia do seu corpo muito bem equilibrada, ele pode não drenar na sua vida. Mas se, por exemplo, o seu marido não tem um Qi, não tem uma energia muito equilibrada, às vezes está alta, às vezes está baixa, esse banheiro pode sim drenar e muito na vida dele, tá bom? Então, sempre vale aqui a observação. Os banheiros representam sim drenos energéticos, mas a gente precisa sempre ter uma análise muito específica para entender como ele está influenciando na sua vida. Vamos então agora falar dos escritórios. Gente, o trabalho é sagrado para a China, então esse ambiente deve ser muito bem pensado na sua casa. Ele fala muito sobre a sua expressão de vida, sobre o seu propósito e caminhar aqui na Terra. É através do trabalho que muitas vezes a gente se expressa. Então, gente, esse ambiente ele deve passar longe de bagunça. Você deve ter uma mobília muito confortável para que você possa executar todo esse seu trabalho. A posição de comando aqui é fundamental. Não ter muitos
muitos excessos, ter os elementos todos equilibrados, como nós já conversamos, vai facilitar muito a sua criatividade, seu desenvolvimento no seu trabalho. Se você souber em que área da vida esse escritório está, por exemplo, você aplicou o Bagua na sua casa, você sabe onde é a área da criança, onde é a área da prosperidade, onde é a área da família, onde é a área dos amigos e tudo mais. Se você sabe em qual área está o seu escritório, por que não utilizar as cores e os elementos das áreas para facilitar e para te trazer mais energia favorável para os seus negócios? Gente, nunca se esqueçam que o Feng Shui é uma técnica que fala sobre todas as escolhas que você tem na sua vida. A sua casa é o perfeito reflexo da sua vida. Então, olhar para a sua casa com os olhos do Feng Shui é muito interessante para que você veja as escolhas que você está fazendo de vida. Muitas vezes eu olho para a prosperidade, vejo que eu tenho ali uma falta de comando, ou que eu tenho um desequilíbrio nos elementos. Eu tenho muita madeira, ou eu tenho muito metal, ou eu tenho excesso da cor preta. Quando eu olho para o meu ambiente, eu consigo ver como isso está acontecendo na minha vida. Então, se eu reconheço que isso foi uma escolha inconsciente, eu posso então modificar com consciência, ok? É muito importante fazer essa análise para que você transforme a sua vida completamente junto com essa técnica. O meu nome é Roberta Rucho, eu sou arquiteta, consultora de Feng Shui e eu espero que você tenha gostado muito do vídeo de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre essa técnica, pode me acessar lá no Instagram, temos conteúdos diários, tem o meu grupo também no Telegram que se chama Mundo Feng Shui para que você possa compartilhar e exercícios também lá no Spotify. Seja muito bem-vindo!